Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Maria Paula e eu estou aqui hoje para passar para vocês algumas dicas para ajudar nos estudos em casa. Eu sei que esse momento que nós estamos passando acaba sendo bem difícil para conseguir conciliar e perseverar nos estudos. Então, curte aí e eu espero que vocês gostem. Gente, primeira dica, fundamental, organize um cronograma de estudos. E essa dica vale se você está estudando para concurso ou para um estudo na faculdade, um estudo no colégio, seja o que for. Você precisa ter um estudo organizado. E como melhor organizar? Por meio de um cronograma. Como é que eu vou elaborar esse cronograma? Eu preciso conhecer a minha disponibilidade de tempo. Cada um tem a sua rotina diária e precisa adequar dentro do seu horário disponível o que você vai estudar em cada dia dentro da sua disponibilidade. Então, você deve elaborar um ciclo de estudos. E aí entra muitas dúvidas sobre o ciclo. Como é que eu vou realizar um ciclo de estudos? Eu vou realizar estudando uma matéria por dia? Ou eu vou estudar 2, 3, 4, 5 matérias por dia? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quanto tempo eu tenho de disponibilidade para estudar a cada dia? Dentro dessa carga horária, eu vou adequar as matérias que eu vou começar o meu estudo da seguinte forma. Primeira coisa, você tem que conhecer as matérias que serão cobradas ali no concurso que você está se preparando. Você tem que pegar o edital anterior e verificar todas as matérias que são cobradas. Dentro dessas matérias, o que você tem que observar? Aquelas em que você já tem um embasamento e aquelas em que você não tem nenhum embasamento e que vai precisar aprofundar mais. A partir disso, você vai conseguir colocar dentro de um cronograma, sabendo o seguinte: aquelas em que eu já tenho embasamento, eu vou precisar aprimorar o quê? As minhas revisões, o meu treinamento com questões, e aquelas em que eu não tenho embasamento, primeiro eu vou ter que formar um embasamento. Então, eu vou precisar de uma carga horária maior para essas que eu não tenho nem conheço, certo? Então, primeiro você tem que conhecer as matérias que serão cobradas e se conhecer qual o seu rendimento. Eu preciso saber qual o nível de embasamento que eu tenho. Conhecendo esse ponto de partida, eu posso organizar o meu cronograma. Indica-se o seguinte: alternativas ali de matérias. Eu preciso ficar alternando as matérias. É indicado isso? É. Tem gente que não gosta, então não precisa utilizar dessa forma. Mas por que a gente indica que fique alternando o estudo? Que não fique estudando primeiro, por um exemplo. Primeiro eu vou estudar só direito constitucional, depois eu vou estudar só direito administrativo e eu fico achando que eu tenho que vencer toda uma matéria para passar para outra. Por que isso não é indicado? Porque, primeiro, a gente tem memória de curto prazo e de longo prazo. E o que acontece? Quando a gente começa a estudar e escolhe só uma matéria para vencer, a gente acha que vai continuar se lembrando das informações. Só que isso fica na memória de curto prazo. E depois a gente passa para outra matéria e quando terminar a outra já esqueceu metade do que estudou na primeira. E parece que é aquele ciclo sem fim de frustração. Então, por isso que a gente indica o seguinte: a nossa mente ela fica muito cansada se fica aquele estudo ali puxado, sempre da mesma matéria, acaba não tendo muita novidade, fica muito cansativo. Isso não dá um estímulo, não dá um ânimo para que você consiga perseverar no seu estudo. Então, fazendo esse ciclo, você consegue adequar de forma que eu sempre vou ter uma novidade. Eu estudo uma matéria, determinado período de tempo, depois eu passo para outra e assim eu vou alternando dentro do meu ciclo. A gente dá o exemplo seguinte: eu posso colocar quanto tempo eu tenho ali no meu cronograma para colocar no meu ciclo de estudos. Se eu tenho ali 5 horas por dia para estudar, eu posso colocar 5 matérias, 1 hora para cada? Pode. Ah, mas eu não consigo estudar dessa forma. Eu acho que fica muito fracionado. Então, vamos colocar 3 matérias, 2 matérias. O importante é ter esse revezamento, porque ajuda muito mais na fixação da matéria. Fica um estudo
que flui muito melhor. Deixo essa dica, por quê? Porque realmente ajuda. Não achem que vocês vão lembrar de tudo o tempo inteiro, então cuidado com isso, tá? E dentro desse ciclo, vocês vão ter que colocar as suas metas, vão ter que destinar ali as suas metas dentro desse ciclo de estudos. Então, o que acontece? Fazer um grupo de estudos. Eu vou agrupar aqui tantas matérias e dentro de tal carga horária em que eu tenho, eu vou organizar esse cronograma de estudos, sabendo aquilo que eu sou forte, aquilo que eu sou fraco, para destinar o período de estudo. E aí, fechei um ciclo, passo para outro ciclo. E aí, eu vou seguindo e crescendo no meu estudo, tá? Eu só coloquei o seguinte, deixo aqui dentro da primeira dica ainda. Cuidado com metas ali inatingíveis. Por quê? Porque a frustração não é certa. Então, a gente precisa se conhecer. Não adianta eu pegar e falar, eu vou estudar 8 horas por dia e faço um cronograma lindo, maravilhoso, com várias matérias por dia, porque vai fazer e acontecer, mas na prática eu só consigo estudar 1 hora por dia. Vai ser uma frustração tremenda, um estudo que vai acumular e vai ser algo que, inclusive, vai me desestimular a continuar estudando. Então, a primeira coisa é se conheça. Conheça o horário que você tem disponível, conheça o seu nível ali de embasamento em cada matéria para muito bem organizar um ciclo. Por isso que a gente sempre indica que o ciclo tinha que ser adequado para cada perfil. Eu não posso ter um perfil pronto, ali um ciclo pronto para todos, porque a gente sabe que o nosso estudo ele é variável. E claro que a gente tem que saber que a realidade de cada um não é fixa, né? E que mesmo que a gente tenha um cronograma perfeito, um ciclo perfeito, vão acontecer algumas interferências, vão acontecer alguns imprevistos, que vai acontecer um dia ou outro, que a gente não vai conseguir cumprir todo esse ciclo, né? É um momento de frustração por causa disso. Sempre tem que ter um reajuste. Então, esse ciclo ele tem que passar por constantes ajustes, com certeza, ainda mais estudando em casa, né, gente? Então, estudar em casa exige uma organização muito maior e uma atenção com os mínimos detalhes. Por isso, essa dica demora tanta explicação, porque é muito importante formular muito bem esse ciclo de estudos. Conheço primeiro quais são as matérias que serão cobradas de mim. Conheço quanto tempo eu tenho para estudar. Conheço quanto conhecimento ali, qual é o meu conhecimento para determinada matéria, qual é o meu embasamento, ok? E ali eu vou formular, dentro da carga horária que eu tenho, eu vou dividir o estudo entre essas matérias dentro desse ciclo, fazendo ali as minhas metas dentro de cada grupo de matérias ali, tá? Elabore um cronograma dentro da sua disponibilidade de tempo. Não ache que o cronograma do vizinho vai se adequar ao seu, porque cada um tem a sua realidade. Então, nada de frustração. Cada um vai ter que se adequar ali no seu tempo, no seu conhecimento e para que consiga atingir ali as suas metas, tá certo? Segunda dica, e essa dica às vezes pode parecer bobagem, mas para o estudo em casa ela é bem importante. Não estude de pijama. Às vezes as pessoas acham que isso é besteira, que tudo bem, o pijama é confortável e eu estou em casa, não vou ver ninguém mesmo, tanto faz. Acontece que a gente tem que começar a levar o estudo a sério, mesmo que esteja em casa. Por quê? Porque a gente precisa realmente tratar o estudo com comprometimento. E se eu acordo e troco de roupa e começo o estudo ali já preparado, a gente tem um novo ânimo. Embora tenha gente que fala, não, para mim tanto faz, eu consigo estudar de pijama, eu consigo estudar até deitado e tá tudo bem. Há controvérsias, mas se você quiser adequar e utilizar essa dica, deixo aí anotado para vocês. Troquem de roupa e vocês vão sentir um novo ânimo e vão poder tratar o seu estudo com seriedade. Terceira dica, organize um local para o seu estudo. Seguinte, gente, em casa eu sei que é mais complicado, eu sei que tem toda a família que acaba estando em casa também, e tem um barulho, e tem interferência, mas você precisa ter o seu local de estudo. Nem sempre isso será possível, mas tente adequar. Por quê? Porque o barulho, seja de uma televisão, de uma conversa, sempre vai interferir e vai quebrar o seu estudo. Então, na medida do possível,
busque um local silencioso para continuar ali perseverando nos estudos. Por quê? Porque você precisa focar no seu objetivo, que é a aprovação. Então, organize o seu local de estudo. Não tenha também cuidado com os extremos, né? Porque tem gente que acaba organizando demais e deixa o estudo de lado. Então, passa horas organizando as 1000 canetas, cores e os post-its, mas acaba deixando de lado o tempo de estudo. Não é isso, não é nenhum extremo nem outro, mas um local que você tem ali para realizar o seu estudo sem interferência, silencioso, vai ajudar muito no seu aprofundamento ali, no seu rendimento. Quarta dica: busque apoio de quem mora com você. A gente sabe que morar com outras pessoas às vezes vai interferir bastante nos estudos, não é todo mundo que vai compreender a sua realidade, né? Que o estudo realmente é sério, eu preciso tratar com seriedade e comprometimento. Mas tente explicar para essas pessoas que moram com você a importância desse tempo que você está dedicando ao seu estudo. Tente explicar que é um sonho e que você busca e vai atingir e precisa contar com o apoio dessas pessoas. Porque é difícil, às vezes, ter esse apoio, essa compreensão, mas se você busca conquistar esse suporte, vai te ajudar muito mais a diminuição dessas interferências. Até eu indico o seguinte: quando você formar o seu cronograma de estudos, que eu vou passar as próximas dicas falando também dos períodos de intervalo, né? Disponibilize também o cronograma para aquelas pessoas que moram com você, para que elas saibam o seguinte: em tal horário estarei estudando, não quero nenhuma interferência. Por quê? Porque eu tenho que atingir meu objetivo. Eu já partilhei a importância desse sonho que eu quero buscar, que eu quero atingir. Por isso é importante aqui um apoio, um suporte de quem mora com você. Quinta dica: crie metas de estudo. Seguinte, o nosso organismo ele funciona com estímulos e a gente sabe disso, né? E se a gente criar pequenas recompensas ao cumprir determinada meta que a gente colocou lá no nosso ciclo, a gente vai tendo um novo ânimo para cumprindo cada objetivo traçado. Então, como assim? Eu não estou entendendo. Olha só, eu posso colocar o seguinte: depois que eu atingir a minha meta, que eu estabeleci no meu cronograma, seja a minha meta diária ou minha meta semanal, eu vou ter a recompensa que eu vou assistir um episódio da minha série que eu gosto. Eu vou fazer determinada coisa que eu gosto. Eu vou ter uma recompensa que vai estimular o meu estudo. Isso ajuda? Ajuda. Não quero usar? Não tem problema. Só fica a dica aí que as metas de estudo com recompensas realmente acaba sendo um ânimo novo aí para perseverar nos estudos. Sexta dica, e é muito importante essa dica: treinamento com questões. Seguinte, gente, não adianta eu ter o maior treinamento possível teórico, mas não colocar em prática. Eu não posso deixar para colocar em prática o meu estudo somente no dia da prova, porque vai ser frustração na certa, tá? Então, eu preciso ter esse treinamento diário. Por que eu preciso treinar com questões? Porque as questões ajudam na fixação da matéria e eu preciso fixar a matéria e aquilo em que eu tenho ali uma repetição muito maior, a fixação, certo? Olha só. Quando eu vou fazer as questões, primeira coisa que eu tenho que compreender: eu tenho embasamento para essas questões ou eu vou fazer as questões por chute? Porque o chute não significa que tu está aprendendo nada, tá? Eu preciso saber, ao resolver uma questão, por que a alternativa está certa e por que a outra alternativa está incorreta. Não caia nessa de começar a chutar: eu tô indo bem, tá ótimo. Não, porque a gente não conta com sorte. A gente tem que saber realmente o assunto. Tô sabendo resolver ou não tô sabendo resolver? E nessa avaliação com as questões, o que vocês vão observar? Que eu tenho diversas questões que começam a repetir determinada matéria ali. Aquelas matérias que são muito cobradas. E o que eu sempre indico? Que você tenha ali uma caneta de uma cor especial que seja destinada para marcar nos seus materiais aquilo que é muito importante. Então, por exemplo, pegar aqui a minha caneta rosa
e eu vejo o seguinte, tal matéria ali da lei orgânica, por exemplo, eu vejo que é cobrado com muita frequência. O que eu vou fazer? Eu vou pegar na minha apostila e vou grifar, fazer um quadradinho na matéria, ali no artigo em que é muito cobrado na prova. Nas diversas provas é muito cobrado aquele assunto. E eu vou fazer um quadradinho nele, com uma caneta, uma cor que eu vou selecionar. E eu vou deixar ali no meu material. E eu vou fazendo isso. À medida que eu for treinando com questões, eu vou vendo o que costuma ser cobrado com uma maior frequência e eu vou sinalizando. Por quê? Porque quando se aproximar da prova, você pode abrir a sua apostila naquela revisão bem rápida mesmo. Eu vou falar das revisões logo em seguida. E você vai ver que aqueles quadradinhos ali é o quê? É o que mais costuma ser cobrado. Então, aquilo é muito provável que vai aparecer, porque ele vem sendo repetido ali em diversas provas. E aquilo ali é óbvio que eu tenho que memorizar, é óbvio que eu preciso estar gravando. Até na minha fixação, eu possa ficar repetindo aqueles artigos ali em que eu grifei, porque se eu fico repetindo, eu fixo e aí não vou esquecer mais. Uma super dica aqui sobre o treinamento de questões. Tenha um caderno de erros. Não sei se vocês já saíram de uma prova pensando assim, eu não acredito que eu errei aquela questão, né? Quando isso acontece, é muito mais provável que a gente lembre dos erros do que dos acertos. É porque a gente fixa. Então, tendo um caderno de erros, a gente vai lembrar o seguinte, se eu fiz um treinamento com questões e eu errei aquele assunto, e eu já estudei aquele assunto, quer dizer que aquele assunto não está na minha memória de longo prazo, ela está na memória de curto prazo, porque eu não consegui me lembrar. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um instrumento para que me ajude a recordar aquilo que eu estudei. Então, eu vou pegar meu caderno e vou fazer observações daquela questão, daquilo que eu não consegui lembrar. Por quê? Porque aquele caderninho vai significar o que eu tenho dificuldade de memorização. Então, aquele caderninho vai ser o seguinte, minha memória extra, quer dizer, aquilo que eu não consegui lembrar, eu vou começar a repetir. E volta e meia eu volto ali, aquilo ali, tinha esquecido. Fica voltando, por quê? A repetição vai fazer com que a matéria seja fixada na memória de longo prazo, e não só de curto prazo, que a gente gravou no outro dia e já esqueceu, certo? Então, fica essa dica, o caderno de erros é bem legal e ajuda bastante na fixação da matéria. 7ª dica, revise a matéria estudada. Assim como a resolução de questões, as revisões também são muito importantes. E aí, o que acontece? Nas aulas, vocês vão ver que os professores eles passam diversas dicas, macetes, às vezes poeminha, música, para ajudar na memorização, e isso ajuda em muito. Mas, no seu estudo ali diário, o que eu indico? Que você faça o seu material de revisão, porque você se conhece, você sabe a melhor forma que você consegue fixar, memorizar melhor. Então, elabore o seu resumo. Claro que um resumo não é para copiar tudo o material, não é para copiar toda a lei. Não, são com palavras-chave, são com direcionamentos, com essas dicas, para que você consiga estruturar e possa voltar naquele material e lembrar. Por que eu vou precisar voltar lá? Porque, primeiro, você vai ter o embasamento da matéria. Nós temos as aulas com os professores, temos as apostilas e você vai ter o embasamento. Formou o embasamento? Tá. Agora eu tenho que ir revisando aquilo que eu tive no embasamento. Por quê? Porque senão eu vou esquecer. Então, se eu tenho a minha revisão muito bem elaborada, eu consigo retomar aquilo em que eu já ouvi. Meu cérebro já sabe, mas eu não posso deixar ele esquecer, certo? Então, o que acontece? Nós temos ali, indicamos que dentro do ciclo de estudos você coloque um ciclo de revisão. E aí, como é que eu vou organizar esse ciclo de revisão? A gente indica, tem revisão de 24 horas, revisão semanal, revisão quinzenal e revisão mensal. Você vai ter que se conhecer também, tá? Dentro do seu ciclo, então, você vai colocar um determinado tempo, dentro da sua disponibilidade, para as revisões das matérias ali estudadas na semana. Depois, você vai, dentro desse ciclo, vai colocando de 15 em 15 dias, retomando aquela matéria que já estudou, e depois mensalmente, porque sempre é bom estar voltando só para refrescar a memória. Agora, um cuidado com uma coisa. Tem gente que começa a surtar nesses momentos de revisão. Por quê?
Porque acha que o tempo inteiro você tem que saber 100% das coisas. E isso é praticamente impossível. Você não vai conseguir saber 100% das coisas o tempo inteiro. Mas o que você precisa fazer? É aprimorar a fixação dessa matéria na memória de longo prazo. Como é que eu gravei ali o meu CPF? Porque de tanto usar, de tanto repetir, eu gravei, eu não esqueço mais. É isso que tem que acontecer com as matérias. De tanto repetir, eu acabo não esquecendo. Por quê? Porque eu vou aprender essa matéria. Então, a revisão ajuda no aprendizado, ajuda na fixação, na memorização da matéria. Agora, cuidado com essas frustrações ali, com esse desespero de que eu preciso saber 100% das coisas, porque isso não vai acontecer, tá? Então, claro que dentro dessas revisões, o que a gente tem que organizar ali? Bom, falta quanto tempo para minha prova? Não tem edital ainda. Ótimo, não tem edital, então a gente vai poder ter um maior período para se preparar. E eu preciso primeiro ter um embasamento. Eu vou revisar o que eu não tenho embasamento? Não. Então, eu vou estar me enganando. Cuidado com isso, tá? Eu vou formular um embasamento e eu tendo esse embasamento, eu já posso começar com as questões e com a revisão do que eu tive em embasamento. E assim eu vou aprimorando. Quanto mais próximo for chegando a prova, maior vai ser o tempo dentro do seu ciclo do período de revisão e de questões e menor de embasamento. Por quê? Porque não adianta, se está muito próximo da minha prova, eu começar ali com uma semana achar que eu vou ter embasamento de tudo, que não vai ser impossível, né? Então, mais perto da prova, muito melhor ali aprimorando as revisões. Por isso que às vezes as pessoas ficam, não sei o edital ainda, mas que bom, é um tempo que a gente tem agora para fixar o nosso embasamento. E quanto mais próximo for chegando a prova, maior a revisão e maior o treinamento com questões, certo? Então, cuidado com esse ponto e cuidado com mais uma coisa aqui. Às vezes a gente começa a criar repulsa com determinadas matérias, seja pelo estudo em excesso, né, que o nosso cérebro começa a emitir mensagens de que estou exausto, não quero estudar, ou porque a gente não gosta da matéria, ou porque não gosta do professor, né? E isso acontece. A neurociência explica tudo, né? E a neurociência explica que nós conseguimos gostar ou não gostar, deixar de gostar de coisas e pessoas, e isso a gente sabe, a gente conhece bem, né? Às vezes olha para determinada pessoa e fala, não fui com a cara, né? Aí depois vê que não era isso que eu pensava. Não sei se aconteceu isso com você. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele emite essas informações, né? Ele emite logo essas reações. Então, o que a gente tem que cuidar? E tem uma dica muito importante, que às vezes eu costumo associar lá com a formulação do ciclo, que é o seguinte: tratar as matérias, todas as matérias que você tem de estudar, como se fosse o seu crush. Pode parecer engraçado, né? E quando eu falo essa dica, as pessoas costumam dar risada. Por quê? Porque nem todas as matérias ali a gente vai achar bom. Só que o que acontece? Aí a gente começa a reclamar, ou começa a falar uma coisa horrível. Odeio tal matéria. Odeio estudar lei orgânica. Odeio estudar português. Odeio estudar raciocínio lógico. E aí a gente começa a emitir para o nosso cérebro falando o seguinte: é ruim, eu não gosto, é difícil. E o que ele começa a emitir? Repulsa, é horrível. E isso pode acontecer, por quê? Porque eu não gostei do professor, então eu associo que eu não gosto da matéria. Porque realmente eu não gosto da matéria, porque é difícil para mim, mas pare de colocar essas informações negativas, porque só vai dificultar para você mesmo, né? Falar que odeia uma matéria não vai ajudar, só vai piorar, tá? Então, qual é o indicativo de tratar como crush, né? Por quê? Crush trata com carinho, crush trata com atenção, e é assim que vocês têm que pensar a matéria. Mas é uma matéria muito difícil para mim, mas eu tenho que começar a falar para o meu cérebro que a gente gosta sim de estudar essa matéria. Por quê? Porque eu preciso dessa matéria para conseguir o meu objetivo da aprovação. Então, começar a pensar diferente, mude o seu pensamento, que você vai ver que o seu estudo vai render muito mais, tá? Então, cuidado com essas mensagens negativas que só dificultam o seu estudo, porque não vai mudar em nada falar que odeia ou não odeia. Por quê? Falar que odeia só vai emitir mensagens ali de repulsa e vai dificultar o seu estudo. Então, trate como crush ali, com carinho, com atenção, sabendo que o seu objetivo é aprovação e vamos lá, força e perseverança.
E se eu não gosto do professor? Eu não gosto do professor, e aí é horrível, eu crio repulsa pela essa matéria. Quantas vezes isso já não aconteceu com você, né? Não gosto de tal matéria, por quê? Porque eu não gostei daquela aula. O que nós temos que observar? Fixar nos pontos bons que cada pessoa tem a oferecer. Aquele professor não pode ser 100% ruim. Ah, não, mas eu acho que é 100% ruim. Bom, por que 100% ruim? A voz me irrita, a voz é muito baixa, me dá sono. Mas o que a gente tem que observar? Os materiais são bons? Ah, os materiais que ele faz são bons. Ah, os materiais de revisão que ele faz são bons. Ótimo, então vamos fixar naquilo que ele é bom para que você consiga aprender essa matéria porque você precisa. Então, a voz é muito baixa e me dá sono, mas os materiais são bons. Então, você vai adiantar o seu estudo, vai estudar muito mais pelos materiais escritos para que use a aula desse professor como uma revisão para você, como uma fixação ali, que aquilo que você já estudou ele vai falar e já fica ali você relembrando a matéria. Fixe nos pontos bons que aquela pessoa tem a oferecer, não é possível que seja 100% ruim. Deixe aqueles preconceitos de lado, né? Aquelas repulsas que só vão dificultar o seu aprendizado. Fica essa dica aqui, tratar as matérias como crush, façam suas revisões, parem de falar que odeia tal matéria e comecem aí a mudar o seu pensamento, que isso vai ajudar muito na sua perseverança nos estudos. Oitava dica: tire suas dúvidas com os professores. Às vezes tem aquelas pessoas que são mais tímidas, né? Que acham, não, minha pergunta é boba, minha pergunta é idiota. Não existe pergunta boba, tá? Às vezes a sua pergunta pode ser a mesma de outros colegas, às vezes, eu não vou nem nos grupos ali perguntar para o professor. Pergunte, não tenha vergonha de perguntar. Por quê? Porque essas dúvidas que você fica guardando podem prejudicar muito no seu estudo, porque você precisa avançar no estudo, não é colocar pedras no meio do caminho. Então, não tenha vergonha de perguntar para o professor, converse com seus professores, nós temos ali um canal aberto de comunicação, seja pelo Instagram, pelos grupos de WhatsApp, ou pela própria página do Grécia. Entre em contato conosco, porque a gente quer ajudar você. Nós estamos juntos com uma aprovação. Não tenha medo de tirar as suas dúvidas. Nona dica: tenha um período de descanso no seu cronograma. Seguinte, e aqui tem que cuidar os malandros no estudo, né? Porque eu preciso ter um momento de descanso? Tenho. Mas eu trabalho e eu estudo, e eu vou estudar muito tarde, como é que eu vou ter período de descanso? É o seguinte, a sua mente, ela precisa parar por um pequeno período de tempo ali, para descansar. Por quê? Porque se você exagerar, você vai emitir uma mensagem de repulsa. Por quê? Porque eu estou exausto. Não sei se vocês já exageraram com alguma coisa, seja com alimento, com exercício, não sei. Mas depois que você exagera, o seu corpo começa a ter repulsa por aquilo em que te levou à exaustão. Então, cuidado com isso, cuidado para não levar à exaustão. E eu coloco assim, que o estudo, ele tem que ter um equilíbrio, porque a gente não pode ter crises de ansiedade, não pode ter crise de depressão. Então, cuidado com isso. Tenha um período de descanso. Agora, cuidado com a malandragem, né? Porque não é assim, eu estudo meia hora e descanso 3 horas. Eu estudo 5 minutos e descanso ali meia hora. Não, tenho que ter um equilíbrio. Quanto tempo eu tenho para estudar? Isso aí volta lá para a primeira dica de elaboração de um ciclo de estudos. Quanto tempo eu tenho que estudar? Dentro desse ciclo, eu vou ter que colocar um período de descanso. Por quê? Porque se eu entrar em exaustão, eu não vou conseguir perseverar nos outros dias. 10ª dica: pratique alguma atividade física. E aqui eu sei que eu estou falando de dicas de estudo, o que eu tenho que estar falando de atividade física? Mas é o seguinte, mesmo no isolamento, né, a gente está em casa e aí o pessoal começa a brincar, não, a gente está em casa, a gente só come, né, só fica parado. Você não pode ficar parado. Mesmo com seu estudo em casa, não fique parado. A atividade física moderada vai ajudar você ali a desestressar. A gente sabe que se você só se dedica ao estudo, só estuda, né? As pessoas gostam de falar só estuda. Não, se você estuda, se você trabalha e estuda, ainda tem a família para se preocupar, né? Você vai passar por períodos de estresse.
e aquilo ali fica te corroendo. E você precisa o quê? Desestressar. E a atividade física moderada vai te ajudar com isso. E aí? Como é que eu vou fazer? Não posso sair. Bom, nós temos diversos aplicativos, sites aí com aulas gratuitas de exercícios que vão ajudar vocês aí a melhorarem, a se sentirem melhor. Novamente, estudo não é para criar ansiedade nem depressão. Ajuda muito a atividade física ali para desestressar e acalmar um pouco os ânimos. Então fica essa dica para vocês. 11ª dica, tenha um tempo só para você. E eu sei que daí as pessoas param e pensam, não, é impossível, como é que eu vou ter um tempo só para mim? Olha o tempo que eu tenho. Gente, organização é tudo no estudo. E o que a gente tem que, sempre vai voltando lá para a primeira dica, no ciclo de estudos, é que você tem que qualificar o seu tempo. Avalie quanto tempo você está perdendo jogando fora aí, seja com redes sociais, seja com filmes, com coisas que são desnecessárias. Cuidado com o celular, né? Vou falar essa dica mais adiante, mas cuidado com o tempo que você joga fora, porque às vezes você joga fora um tempo que poderia ser muito útil aqui para esses momentos de descanso, atividade física e ter um tempo só para você. Independente da sua crença, independente da sua religião, esse tempo que você possa utilizar para te restabelecer a paz. Eu preciso ali ter um tempo, seja para meditar, para ler, para ouvir uma música, para orar. Independente da sua crença ou religião, isso vai te ajudar e muito. Por quê? Porque você tem que começar a pensar o seguinte, eu estou me esforçando, mas todo esse esforço será recompensado e eu preciso manter a minha paz, a minha tranquilidade. Ter esse tempo vai ajudar. Agora, cuidado com as malandragens, né? Não é um tempo ali de 5 horas de meditação e vai estudar 1 hora. Não, dentro do seu equilíbrio. Eu já falei várias vezes que estudo é seriedade e você tem que ser sincero consigo mesmo. Se você realmente quer traçar esse objetivo, se você quer alcançar esse objetivo, ou se você está utilizando o estudo como uma desculpa para satisfazer outras pessoas. Então, você tem que ser sincero e pensar, se eu quero estudar, se eu quero a aprovação, eu vou me esforçar e esse esforço vai valer a pena. Agora, se eu estou brincando de estudar, é melhor parar. Por quê? Porque isso não vai levar a lugar nenhum, certo? Então, seriedade, comprometimento e organização é tudo. Precisa focar aí na nossa aprovação. 12ª dica, persevere. Você não é o primeiro concurseiro aí que fica às vezes chorando, pensando que não, eu não aguento mais, não, eu vou desistir, isso não é para mim. E aí começa aqueles pensamentos, né? Porque eu sou a pessoa mais burra do mundo, porque eu só erro as questões, porque eu nunca vou passar, porque eu não aprendo nunca, porque eu não tenho jeito mesmo, porque é muito difícil, porque eu acho que esses concursos é tudo esquema mesmo, porque só passam os escolhidos. E a gente começa a ouvir tanta coisa que começa a encher demais a nossa cabeça. E o que você tem que pensar? Perseverança. Eu vou perseverar, tá? O que a gente tem que lembrar? Só não passa quem desiste. Se você tem esse sonho, você consegue alcançá-lo. Para isso, você precisa de muito esforço, muita dedicação, muita organização, muita perseverança. Mas só não passa quem desiste e você não pode desistir se é algo que você almeja. O objetivo é a aprovação. Persevere, deixe de chorar, deixe de choramingar, porque não tem ninguém burro aqui. Nós precisamos nos esforçar para alcançar os nossos objetivos. 13ª dica, e essa é bem importante, né? Porque a gente ouve por aí diversos comentários. Não se compare com os outros. Às vezes, algumas dicas aqui são dicas para a vida também, né? A gente ouve os comentários lá que o primo do irmão da vizinha estudou em 2 semanas e passou. O fulaninho nem estudou e passou. E aí a gente vê aquelas histórias ali, sabe? A grama do vizinho é mais verde, a minha é... Não. Você é você. Cada um tem o seu tempo. Eu não tenho como falar aqui que a aprovação ela vem com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cada um tem o seu tempo. Então a gente tem que parar de se comparar com o outro. E outra coisa, desconfie dessas histórias ali milagrosas e rápidas de aprovação.
Ah, mas existem ali os gênios que conseguem aprovação rápida e realmente com estudo mínimo. Existem os gênios, existem, mas a maioria dos casos de aprovação em que a gente testemunha ali, a gente vê que é fruto de muita dedicação, de muito estudo, um estudo árduo para conseguir esta tão sonhada aprovação. Então o caminho é árduo, mas a conquista vale a pena. A conquista será grandiosa. Então pare de se comparar com o outro. Ah, mas o meu irmão passou com 1 ano de estudo ou com 6 meses de estudo e eu já estou estudando há 2 anos. Mas você é você, cada um tem a sua limitação, a sua dificuldade, mas todo mundo tem ali os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, nós precisamos aprimorando os nossos pontos fortes, crescendo nos nossos pontos que nós somos fracos, para que eles venham se tornar fortes, e assim a gente vai crescendo no nosso estudo. E cada um, dentro do seu tempo, vai alcançando seus objetivos. Lembra lá, só não passa quem desiste. Então, força aí, não dá para desistir, não se compare com os outros. 14ª dica, nada de vitimização, tá? Tem gente que estuda para concurso e se faz ali do pobre coitado, é o maior sofredor, digno de pena, que só sofre porque só tem um monte de coisa para estudar, né? É o pobrezinho. Não, ninguém é pobre coitado, ninguém é digno de pena, tá? Então, nada de vitimização e postura para estudar. Postura por quê? Postura com seriedade. Como assim seriedade? Seriedade consigo mesmo. Então, nada de preguiça, nada de enrolação. Se você está enrolando muito no seu estudo, verifique se é realmente isso que você quer para sua vida. É realmente esse sonho que você tem? Realmente esse objetivo que você quer alcançar? Porque às vezes a gente tem que realmente repensar. Se eu estou enrolando, estou fingindo que estou estudando, realmente é esse o plano que eu quero para mim? Tá? Então, nada de procrastinação. Tá? E fica a dica aqui, estudar não é desculpa para não fazer nada. Então, pare de fingir, seja sincero consigo mesmo, reavalie os seus objetivos, porque você pode chegar lá. Agora, pare de se fazer de pobre coitado, tá? Ninguém é aqui vítima do estudo. E por fim, a 15ª dica, tenha concentração. E a gente sabe que ainda mais em casa ali, o celular fica a mil, né? Bipa para uma coisa, bipa para outra, é WhatsApp, Instagram, é Facebook, e diversos aplicativos, e também a televisão ligada, é aquele barulho. São tantas coisas que interferem no nosso estudo e cuidado com o celular, por quê? Porque a gente sabe que, não, mas são 5 minutinhos, é só uma mensagem, é só um áudio, quando vê passou 1 hora. Então, na hora do estudo, tente desgrudar do celular. Não, mas eu tenho mais emergência, eu tenho ali, estou esperando ligações importantes. Tá, então nesses casos a gente abre concessões, mas no seu estudo, tente ficar longe do celular, porque senão o seu estudo fica fracionado, quebra o seu raciocínio, ainda mais para aquelas pessoas que são muito distraídas, né? Pessoas distraídas têm que tomar muito cuidado na organização do seu local de estudo. Porque às vezes a gente para assim, passou um mosquito é mais interessante, olhar a formiga caminhando, segurando a folhinha é mais interessante, ainda mais o celular. Porque vai ver uma mensagem, quando vê já passou para outra coisa, já passou para um texto, já passou para um vídeo, e quando vê já passou a tarde inteira e não estudou. Tá? Então, nada de enrolação, estudo seriedade é comprometimento. Se desgrude do seu celular, se for um caso emergencial, então você pode colocar um toque ali emergencial para que você saiba distinguir, mas cuidado para que não perca a concentração. Estudo é muito importante e nós precisamos perseverar, nós estamos juntos nessa e nós queremos ali poder celebrar junto com você. Eu deixo essas dicas que passei aqui hoje para que você possa aprimorar ali o seu aprendizado. Seja aqui essas dicas muito mais aplicáveis ali para o estudo para concurso, mas também algumas valem para a vida e também valem para o estudo, seja universitário ou seja ali nos colégios, né? A gente tem que fixar o nosso estudo dentro de um cronograma. Eu falo que a organização é tudo, e seja ali na faculdade, seja no mestrado, doutorado,
ou até mesmo no colégio, você precisa organizar o seu estudo também. Tente readequar essas dicas que eu acredito que vai ajudar e muito no estudo para vocês. É isso aí, curtam aí a página do GRESS, em breve nós vamos ter outras novidades e eu espero que vocês possam ter gostado dessas dicas, possam compartilhar para que possa ajudar muitas pessoas. Um beijo, fiquem com Deus, bons estudos e contem com a gente rumo à aprovação.